gente, começa agora mais um Será que Pode? Mais um encontro semanal com as 3 mulheres. Eu tô aqui com a Andréa Dias, Bibi Sarmento e eu, Lili Rizaf. E hoje a gente vai abordar um assunto, um tema, né, que é um dos pilares da hospitalidade, que é o alimentar. E como a gente vai fazer isso? Aqui, nessa mesa linda do Chá da Tarde. A Bibi e a Andréa, elas acabaram de voltar de Londres, né? E vai contar aqui pra gente como funciona essa tradição, o que pode e o que não pode ser feito na mesa do chá da tarde. Quem que trouxe o chá, quem que levou o chá para a Inglaterra, e como esse ritual, essa cerimônia linda deu início. Cheia de tradições, né? Muita tradição, muita história e muitas regras rodeiam essa mesa. Isso, né, Bibi? isso mesmo. Você pode, Bibi, me falar um pouquinho de como o chá, como foi inserido na corte inglesa? Então, a história conta que o chá da tarde foi trazido pela... o chá em si, a erva, era utilizada há milênios, né? Muito comum na Índia, em outros lugares, e provavelmente dentro dessas navegações, dessas viagens, ele foi introduzido. E a Andréa vai contar agora um pouquinho pra gente quem levou o chá para a Inglaterra. Andréa. Então, uma curiosidade. Bem, se a gente for pensar, a história do chá tem muitos milênios, né? Milhares de lá anos. na China. Então, a gente vai imaginar, na época das navegações, os portugueses, os holandeses iam muito desbravar, né? Novos lugares. Sim. E eles descobriram o chá lá na China e trouxeram para o Ocidente. Então, o chá, ele entrou, foi descoberto, ele nasceu na China. Uhum. Ele nasceu, isso não há discussão, ele nasceu na China. Tem até uma historinha. Aí depois a gente vai ter um programa aí só para falar de chá. Né? E aqui a gente vai falar do ritual. Mas aí ele foi introduzido na Europa pela Holanda e depois em Portugal. E em um certo momento, uma portuguesa, Catarina de Bragança, casou com o rei da Inglaterra e na bagagem levou o quê? Porcelana chinesa, o chá. Então ela levou esse costume que já existia em Portugal, dela tomar um chá. Não tinha o período, tomava-se chá. Tomava-se chá. Mas esse ritual em si, pela história, ela conta que quem introduziu, né, chamar as amigas, convidar para esse chá da tarde, ritual, como, né, uma burguesia, foi a Ana de Bedford, né, a duquesa Ana. E aí, como ela sentia fome antes do jantar, como a Andréa, né, lá para as 4 horas da tarde, e o jantar só era servido às 8, ela pediu que fosse servido toda tarde uma bandeja com sanduíches. Curiosidade, deixa eu só contar uma curiosidade. Nesta época, a gente tinha, antigamente, os chás eram tomados durante o dia, porque os jantares, não havia na França, não havia, né, na Inglaterra, não havia luz. Então, a energia, como era tudo de candelabro, você precisava acender as velas, então os jantares eram muito cedo. Então, não tinha muita necessidade. Quando houve o advento da energia, os jantares alongaram. Isto passou para mais tarde, lá pelas 8, 9 horas da noite, e daí era muito tempo para ela. Precisava comer alguma coisa à tarde, ela inventou ela introduziu este ritual justamente para saciar este período entre o almoço e o jantar. Por isso que virou o afternoon tea, que é servido à tarde. E ela tem outra curiosidade, assim, eu não sei se é coincidência ou não, né, mas o nome da duquesa é Ana Maria Russell. E o meu bisavô chama Felipe Russell. Você é parente, então, da duquesa? Não sei. Você é parente, você tem uma... A fome é igual. A fome é igual. A fome eu herdei. O nome não.
O nome eu não herdei, mas a fome com certeza. Eu teria com certeza essa mesma ideia. Inclusive na minha família é tradicional, não o chá inglês, mas o café da tarde. Assim, não existe na hoje nossa é cultural, família. né? Na verdade, a minha avó servia chá. A gente que acabou, agora já na terceira geração, adaptando para o café. Mas ele veio como tradição da minha avó, da Europa, ela servia chá da tarde. E isso permanece na minha família. Minha filha pede todo dia, chega 4, 5 horas, cadê o chazinho? Né? Cadê o cafezinho da tarde que a gente precisa sentar? E é um momento de um momento gostoso, né? harmonia, de compartilhar, de sociabilizar, de conversar. A mesa traz isso, né? E a Ana... Também, né? Também sente fome? Como a minha Ana, inclusive a minha filha chama Ana. Então, assim, a primeira... Coincidência, muitas né? coincidências. Ô, Bibi, na sua casa você tem esse costume de tomar o cafezinho da tarde, ou o chá da tarde? Já tive, na infância eu tomava. Agora... Isso em familiar, hoje em dia não. Hoje eu tomo um chazinho, mas só o chazinho, não é essa mesa bonita, assim, eu tomo o meu chazinho à tarde. Agora sim, tenho várias curiosidades aqui, várias... polêmicas para perguntar para vocês. Vocês acabaram de voltar de Londres. Suponho que devem ter tomado vários chá da tarde. Com a rainha, talvez, né? Eu cheguei lá... eu cheguei, ela estava viva, a Bibi ela já não estava entre nós, mas assim, ela já estava doente e não deu para ela me convidar. Não deu para você tomar um chá da tarde com ela. Mas vocês aprenderam tudo, né? Sabem? Porque aqui tem uma regra de etiqueta. Tem. Né? Tem. Assim, tem o que pode e o que não pode. Tem. Né? Tem. Então, me explica. Eu estou recebendo vocês. Por que a mesa é baixa? Era um costume de tomar o chá assim na mesa baixa? Sim. Conta-se, então, dentro da história, o que eles contam é que este momento do chá da tarde, ele precisava se descolar de um evento formal. Então, ele é o único momento em que a rainha serve alguém é no chá da tarde. Então, o ritual do chá, ele é tão importante dentro da cultura britânica e ele é um momento de acolhimento da rainha com as suas amigas. Por isso vinha a história da mesa baixa, porque ela recebia isso na antessala dela, não tinha nada formal. Eram ela, as suas amigas e as damas de companhia por perto, mas era nesse momento que ela fazia todo esse cerimonial para receber as amigas. Receber, como eu tinha aqui. Mais. Hoje eu sou a rainha, então. Isso, hoje eu sou a rainha, então. Então, hoje eu sou a rainha, vocês são minhas convidadas, a André, da minha direita, minha convidada de honra. A Bibi, à minha esquerda, é minha convidada também, mas pelos precedentes, sempre quem está à direita eu sou a mais velha, no caso. Mas porque você tem um parentesco com a duquesa. Eu acho que é isso. Então tá, eu estou recebendo vocês, sou a rainha Lili, tá? O que eu faço primeiro, então? Aqui, nessa mesa. Sim, essa mesa linda que, pra mim, gente, aqui... informal não tem nada, que essa chiquetez só tem pra mim, é tudo uma formalidade, porque o nosso chá da tarde mas aqui tem uma curiosidade, outra, né? Tem tantas. Primeiro que o chá da tarde não é o afternoon tea, que todo mundo chama de chá das 5, não necessariamente acontece às 5. Ele acontece entre 3 e 7 da noite. Então, qualquer momento entre este período, você pode tomar o chá da tarde. Ou o chá das 5. Ou você começa assim, eu vou falar assim, teve uma ocasião lá que a gente se uniu com várias amigas, comecei às 3, 7 horas, a gente não queria ir embora. Não queria acabar, né? É isso. Você vê que é uma cerimônia que agrega, né? Sim. Que você acaba passando horas. Eu inclusive, eu gosto muito de difundi-la e assim, eu sei que às vezes pode parecer... Eu gosto muito de dizer isso, né? Como uma frescura, que as pessoas às vezes associam, mas ela traz frescor, na verdade, nas relações. Sim. Traz uma coisa muito gostosa. De novo a gente na etimologia da palavra. Exatamente, né? Porque a frescura, na verdade, né? Nada mais é do que me trazer frescor a algo. Então, quando eu chamo minhas amigas...
algumas até estranham quando ainda não me conhecem, né? Por exemplo, as mães da minha filha no colégio, a primeira vez que eu chamei para um chá da tarde, todo mundo achou estranho, né? Porque todo mundo convida para almoçar ou para jantar aqui no Brasil. Ninguém convida para um chá da tarde em casa. E eu convidei. E elas acharam demais. Além da apresentação, a relação que se estabelece é diferente. Né? É menos formal. Amigos, né? E no fim se descobre que é menos formal do que um almoço ou um jantar. Sim. Porque é muito mais contraído. Eu acho que só a questão de estar na mesa baixa e a anfitriã. Mas não é obrigatório, servir, Lili. Não é. Não é obrigatório. Hoje em dia não é mais. Não, né? a gente pode servir pode chá servir da tarde. Chá na mesa normal. Esse é o modelo tradicional. Aqui é o tradicional. Porque hoje em dia muitos hotéis, inclusive em Londres, servem o chá da tarde, inglês, e é naquela mesa mais alta. Tem muita Mas aqui a gente vai fazer igual a tradição, não? Calma. Igual a tradição. Tem muita curiosidade. Ou não? Tem muita curiosidade. Vamos lá. O chá da tarde normalmente era servido na antessala ou no jardim. Tá. Então, um dos regramentos lá, assim, se você vai no Hilton, no Ritz em Londres, você precisa usar, é mais chique Chapéu. você usar o fascinator, aqueles chapéus de aba larga. A gente fala assim, se a gente estiver no jardim ao ar livre, com sol, aqui no Brasil a gente até deveria usar, porque aqui tem muito sol. E não lá sei, elas Curitiba usam. não tem. Em Curitiba. A Bibi é de Curitiba. Isso é muito importante. Isso é muito importante a gente relatar aqui que Bibi é de Curitiba. Então, se fosse do lado de fora, num jardim, a gente poderia usar chapéu. Dentro eu posso usar fascinator, porque ele não tem proteção de sol. Ele é só um enfeite, na verdade, chique, né, pequeno. Chique. A próxima a gente podia colocar, né? No próximo a gente vem. E aí, que no Ritz é costume, não é obrigatório. As mulheres irem de vestido, tem o dress code. Tem também o dress code. Tem o dress code para você. Qual é o dress code? Seria, normalmente, tá? Não é regra, é importante a gente falar isso. Vocês vão conhecer a tradição, mas a gente faz uma adaptação aqui. O dress code lá seria mais ou menos um vestido, como eu estou. Normalmente abaixo do joelho, o vestido. Todas estamos dentro do... Estamos com o dress code correto. Isso. Não mostra os ombros, por uma questão de respeito. Até porque quando esse código foi criado, a gente tem que entender que época era, né? Sim. Então, e seria isso mesmo. Normalmente sapato baixo, porque é jardim. Então, gente, elas não usavam salto. Isso é uma ótima dica, né? Quando você tem casamento no jardim. Outside, né? Tudo você tem que olhar isso, porque é muito desagradável, né? Se você ficar com o taquinho lá, né? Sim, com o salto. E prende, né? E prende, sai o seu pé e o sapato Então, uma coisa que a gente nem pensa na hora do chá da tarde. Nossa, eu tenho que pensar na roupa? Sim. Tem esse código de vestimento. Mas tem mais um detalhe, Lili, que também além da rainha querer fazer esse acolhimento com as suas amigas, ter um momento de descontração, tinha uma coisa meio também mais... Rolava uma fofoca. Tem uma coisa assim por trás, que era o momento era o momento da corte, vamos dizer assim, mostrar as suas porcelanas. Então, por que a gente tem uma mesa tão bonita e com porcelana? E o legal é que depois isso migrou para a burguesia, né? Sim. Porque a burguesia queria mostrar que ela tinha acesso às mesmas louças que a corte tinha. Então, ela começou o quê? Comprar, era caríssimo, porque vinha da China, normalmente. Essas porcelanas, depois a Itália começou a confeccionar também, mas a princípio vinha da China. E essas porcelanas iam mostrar quem eu sou na sociedade, né? Isso. Então, além da por isso reunião... a pintura das porcelanas chinesas são belíssimas, né? Então, você tem muita história contada nas porcelanas e era o momento dela expor isso. Se exibir. Ela queria se exibir assim para as como luzes. a Lili está se exibindo aqui. É o legal, assim,
eu gosto muito dessa história porque, assim, como as coisas vão mudando, né? Então, se no começo a porcelana era para exibicionismo, porque eu ia te mostrar aquilo que eu tinha de mais melhor. caro, Isso. né? Hoje, o meu melhor é diferente. Hoje eu vou mostrar o que eu tenho de melhor na minha casa, mas nem sempre é o mais caro. Às vezes é o melhor afetivo. Uma curiosidade, todo mundo que vai na minha casa e eu sirvo chá, eu tenho 2 heranças. Adoro herança. Eu tenho duas heranças, assim. Uma herança que é o jogo de chá da minha avó. Essa avó que servia chá, eu tenho. Ela me deixou. E você usa? Quando suas amigas vão lá, uso você e faço serve questão. bem. E eu faço questão de mostrar De que eu tô contar a dando história. o melhor que eu tenho. Não é uma coisa de valor financeiro, Mas é tem um sentimental, valor. né? E Tem as um pessoas valor afetivo. amam. E às vezes eu tenho também um que é chinês, esse já é chinês, que é herança da minha sogra, que mora comigo, e ela trouxe, que ela ganhou quando ela casou, gente. Olha que delícia. Nem vou falar que ela tem mais de 90 anos, né? Então, Mas você imagina. sabe que eu acho que só, Lili, para a gente pegar esse gancho. E eu acho que é um ponto importante a gente pensar olhar para trás e ver como a gente amadurece e como isso é importante para a construção de repertório que a gente tanto fala. Eu, quando era mais nova, eu olhava, por exemplo, uma louça dessa que estava desgastada e eu dizia assim, eu não quero usar isso daí está desgastado, eu não quero usar. Hoje, eu também herdei um conjunto da minha sogra e eu faço questão de colocar ele na mesa. Ele está todo apagadinho lá, o ouro já está, né? Mas o que mostra isso? Que ele viveu. Que ele viveu, a Ele história, viveu. boas lembranças, né? Então, né? eu acho que a gente mesa tem que tem resgatar. Ah, ele tá quebradinho, tá lascadinho, mas é da tua história. Da sua história, que você Eu tem acho que honrar, admirar, Isso. é gostoso, né? Então, não precisa ser a louça caríssima, né? Pode ser a sua louça De valor. de valor. De valor. Na verdade, aquilo que te Atribui dá valor ao que atribui dá Você valor. tem de melhor. Exatamente. E o que eu tenho de melhor é oferecer a minha história. Isso. Mas a gente estava onde mesmo? Agora eu queria saber, na verdade eu quero saber. Eu sou anfitriã, né? Estou no papel aqui de anfitriã, recebendo minhas amigas. E tem várias coisas que as pessoas têm dúvida. Já que eu vou servir, né? O que eu vou servir primeiro? Eu estou aqui no papel de anfitriã, recebendo vocês, minhas amigas. E aí tem várias dúvidas, né? Várias curiosidades do que a gente pode fazer aqui, né? E o que a gente não pode fazer. Então, primeiramente, a gente coloca o guardanapo. Isso. Ótimo. Ótimo. Então, aí eu vou servir vocês agora, né? Como a anfitriã serve, o que eu faço primeiro? O que eu sirvo primeiro? Qual é a sequência? Qual é a sequência? Primeiro chá. Primeiro o chá. É o motivo que a gente está aqui. Inclusive, quando você vai servindo, falar assim, da rainha, por exemplo, a rainha Vitória é que tinha esse hábito de receber as amigos. Né? E depois a gente foi ver que a Elizabeth continuava com esse mesmo hábito, mas não só para as amigas, mas também com intuito político. Ela recebia autoridades, presidentes, outros monarcas na sala dela e servia o chá. Então, E como ela era Ele uma virou um ato até, uma- não político, mas um social quebrar o gelo. Então, o chá era o único, é o único, né? Porque a monarquia existe ainda, é o único evento em que o rei ou a rainha, né? No caso a rainha, serve o convidado. Gente, agora uma E curiosidade, o- agora uma e o rei fofoca. pode? E agora o Charles? Agora Pode ou não fica pode? aqui, hein? Será que Ele o vai Charles está servir? servindo chazinho para os amigos dele? Pode ou não pode? A Pode gente ou não precisa saber disso, precisa saber se E o até Charles por vai ele continuar. servir, né? Acredito por ser uma reunião, né, política, não tem ninguém ouvindo, né? Porque Então, o chá sempre é associado a um universo é? feminino. Isso. Né? Então vamos ver se na migração, porque a gente sabe que o grande legado das grandes rainhas da Inglaterra foram mulheres. Né? Então agora, como a gente está trocando a coroa, né, de cabeça, tá indo, já né? trocou, vai né? continuar. Trocou. Se vai continuar essa essa tradição tradição. na monarquia, porque junto à plebe, gente, Já já tá. está incorporado há muito Legal. tempo. eu sou anfitriã, estou recebendo vocês. E o que eu sirvo primeiro? O chá. O chá. chá. Então, o chá. Lili, não. Lili, não.
Pega primeiro a xícara. Então vamos só frisar. Quando você tem uma mesa baixa, você pode deslocar as coisas para ficar fácil para você, tá? Então eu posso pegar a xícara, colocar ela aqui, então pode então, colocar perto de você. Primeiro minha convidada de honra. Aí eu coloco o coador. Isto, coloco o coador perto, aqui assim. Isto. E só pra gente explicar, neste chá que tá aqui preparado, a erva está dentro do bule. Por isso que a gente tá usando esse coador. Se a gente tivesse usando... eu posso usar o saquinho? Pode. Posso? Pode. Gente, aqui no Brasil, inclusive, a gente tem o hábito que veio dos americanos. Quem inventou o sachê foi o americano, porque você sabe que eles gostam de facilitar a vida, Praticidade, né? Praticidade, agilidade, individualidade. Foi outra Ana, não foi? Eu acho que foi. Não sei, deve Depois ser. a gente, As então, Anas só pra dominam o gente exemplificar, a gente tem aqui no Brasil, a gente tem saquinhos, Sim. né? E lá na Inglaterra, a gente tem esses saquinhos assim, ó, que ele já vem porcionado, parecido com o que a gente usa aqui, mas eles vêm numa caixinha fechada. Então esse aqui a erva já tá lá dentro. Isso. A única coisa é que quando você usa os bags, você precisa ter este... Para descartar, descarte, né? Isso, que é para você apoiar e você não ter problema aí de deixar desconcertado aonde é que eu Onde eu coloco... Tudo tem que ter o seu lugar. Eu falo assim, né? Toda casinha, então posso você tem que saber onde você vai. Então eu sirvo o chá. Outra observação, você viu que a asinha tá sempre do lado direito para facilitar a vida da gente. Então na hora que você for uma mesa, já coloca a asinha da chaleira do lado direito. A não ser que você seja canhoto, né? Que a gente tem que lembrar dos canhotos também. Eu sirvo uma por vez ou eu já vou passo para você? Eu termino uma né? por vez. Tá. Aí você vai tirar a peneirinha. Tirar a peneira. Isto. Eu sei que são 3 perguntas, né, que eu tenho que fazer para ela. Isto. Se você quer forte, se você quer fraco, forte ou fraco, com ou sem leite, né, com leite ou sem, e açúcar? Açúcar. E açúcar. Forte ou fraco, com ou sem leite, açúcar. Gostaria de açúcar? Eu vou responder uma por vez. Tá. Quero o fraco. Quero o leite, com leite, e eu quero com açúcar. E também depois tem a polêmica do leite. Vamos conversar sobre leite. Por que ela ofereceu leite, né? No Brasil a gente não toma chá com leite, né? Mas na Inglaterra a gente toma chá inglês. E por que é importante também fazer essas perguntas de uma vez, para você não ficar interrompendo toda hora seu convidado, né? Então já pergunta tudo de uma vez, aí põe leite. Forte ou fraco? Não, já pergunta para não ficar interrompendo. Então ela quer fraco, eu vou ter que adicionar um pouco de água aqui quente. Para deixar mais fraquinho. Gente, esse chá é o chá preto, ela quer leite, ela quer tudo. Amiga, é legal a gente falar. Você quer tudo. Eu quero ela quer leite. Tudo. Ela quer leite. Nossa, eu acho que eu É que eu tava falando, é legal falar que esse é o chá preto, que é o tradicional. E ela quer açúcar. Porque aqui a gente toma blends, açúcar, né? Mas vai ser meio difícil colocar com essa tudo bem. 2 também. E ela quer açúcar. Então pronto. Já serviu o chá pra Andréia. Eu não sabia. Tá. Obrigada. De nada. Agora eu vou servir você, Bibi. Eu quero que você me conta por que eu coloco o chá antes do leite. Então, se eu posso... Então, por que eu não posso Andréia vai dizer colocar? Que não. Eu vou dizer que não, ó a polêmica. Por que eu tenho que colocar o chá primeiro? Não, me conta por quê, depois eu falo por que pra mim não. Tá, enquanto vocês vão discutir nessa polêmica. Depois vocês enquanto vocês discutem essa polêmica. Vocês decidam. Do chá e do leite, eu vou te servindo, tá, Bibi? Tá vai contando porque o leite. Então antigamente, o que conta a história é que antigamente eles serviam o leite antes do chá porque as porcelanas não eram de boa qualidade. Então, o que acontecia? Você tinha que colocar alguma coisa fria na porcelana e depois a quente para ela não rachar. Então, é isso que conta a história. Então, quando veio, lembra da história das porcelanas vindo
né? Elas não eram todas essas resistentes. da China. Né? Quando eles trouxeram, quando a rainha começa a introduzir, né, na corte, né, no seu meio, essas porcelanas de maior e de boa qualidade, o que ela faz? Ela passa a servir primeiro o chá e depois o leite, que é para ela causar impacto na corte. Que ela mostrar que a porcelana dela era a melhor que tinha. Exatamente. Porque as outras de qualidade inferior, você teria que colocar primeiro o leite, que é frio, né? É importante falar aqui que o leite é frio, né? Frio. Diferente do que a gente está acostumado, né? De Isso. ser o leite quente. Então, ela colocava o leite frio para não dar choque danificar térmico. Então, por exemplo, quando ela foi fazer este primeiro movimento de colocar, todo mundo disse, não, você vai estragar a sua bela porcelana. Não tem problema, porque minha porcelana suporta. Suporta. Bibi, forte ou fraco com esse leite? Açúcar? Fraco. Fraco. E com um pouquinho de leite, por favor. E sem açúcar. Sem açúcar. Sem açúcar. Fraco. Porque a tradição inglesa, assim, dizem que só 20% da população inglesa toma chá com açúcar. Eu tomo sem açúcar. Eu sou 20% não sou da população, eu sou brasileira mesmo, então eu tomo com açúcar. Posso me servir agora, né? E aí eu vou contestar, né? Quando você for entregar para o teu convidado, entrega ele assim, Sim, para ficar fácil. eu tenho que te dar do lado direito, né? Isso, eu dei errado, tá isso, certo. tá? Então... então, isso. de novo. Não, é verdade, é do lado direito, né? Isso. Eu te entreguei do lado certo, amiga? Do direito? Acho que você entregou pelo Acho certo. que é porque Essa troca direita de e lado, esquerda é meio difícil pra mim. Geminiana. Eu quero meu chá. E aí vem eu, Andréia, com a nova etiqueta. Essa historinha do leite prova o quê? Você saber das coisas faz sentido e que depois você toma a decisão do que é melhor. Por exemplo, a gente sabe que surgiu o quê? Primeiro colocava o leite porque a porcelana era muito fina. Depois mudou para mostrar que era boa. E hoje, a gente sabendo dessas duas histórias, aí entra um terceiro elemento, que será o quê? Nutricional. Existem pesquisas que dizem que se você colocar o leite antes, as propriedades vão ser preservadas. Eu não sou especialista, a gente até chama uma nutricionista aqui para esclarecer pra gente, mas eu, né, como especialista em comportamento, te digo, você sabe da história? Veja o que é de sua preferência. Então o quê? Não fica sempre se você for tomar um chá com a Rainha Lili, você exatamente. vai... Aí depende. Você vai cumprir o protocolo. Eu vou colocar o chá primeiro, porque minha porcelana é muito boa. Quando eu for agora para Londres e o Charles, enfim, me convidar para o chá no palácio, aí eu vou verificar se ele vai manter a tradição, né, de Elizabeth, sua mãe, e vai me servir o chá e depois o leite, né, que é ou o contrário, vamos ver. Agora conta pra mim, você pode tirar O quê? o pires, então eu posso deixar ele durante todo o tempo, eu posso deixar ele aqui comigo, certo? Você pode. Porque eu estou na mesa Pode. baixa. Se eu tivesse na mesa alta, Você não tira, você só tira a xícara, o pires não vem junto. Não, então, quando eu tô na mesa você alta, as coisas não precisam sair quase do lugar, né? Porque elas já estão acomodadas, eu não tenho esses movimentos. E outra coisa aqui que eu lembrei, gente. O importante é não fazer barulho agora, né? Mas assim, se fez assim, se deu uma voltinha assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, você não vai ficar fazendo esse barulho, né? Porque tem gente, não, você tem que mexer desse jeito. Não. Você não tem. Você não tem. Você pode mexer do outro jeito, com certeza. só devagar. Só devagar, não vai ficar fazendo Com barulho. elegância. A gente tem que saber o porquê das coisas. Assim, por Exatamente. que eu não fazia assim?
Por quê? Para não fazer barulho. Mas se eu consigo mexer sem fazer barulho, então eu não preciso obrigatoriamente ficar... O pessoal engessa muito, tem que fazer desse jeito. Aí fica todo mundo preocupado do jeito que mexe e ninguém aproveita o chá, a ocasião. Você fica tão dura, tão engessada que você acaba não aproveitando o momento. É isso. E preocupada com todas essas raivas, vou mexer assim. Então... é só não fazer barulho. Mas o tá conhecer é importante, que a gente está falando. Então eu coloco o meu chá aqui, agora eu tenho que servir as comidinhas também, o sanduíche, o que E agora? tem que obrigação oferecer. foi. Não, você tem que oferecer. E o meu papel como anfitriã, então, é só o chá. E oferecer. E a segunda Oferecer. E manter eu abastecida também. Isso, então... Ver se eu tô acabando. Não, mas a segunda vez, se eu servir você, o segundo chá, eu coloco novamente ou você que vai servir? Sempre. O Sempre chá eu? sempre. Tá. Sempre. Então, aí eu... Quando você está com mais pessoas, você vai fazer o primeiro serviço. O primeiro serviço, né? sim. E na sequência, a pessoa pode... então, eu posso observar isto, mas antes de eu me servir, eu tenho que me servir. A pessoa sempre do meu lado direito, depois a pessoa do meu lado esquerdo, e daí eu me sirvo. Sim. Né? É Então, mais educado, né? Esse é o mais elegante. Mais elegante. Principalmente que é para você cuidar e saber se a pessoa está... A demonstração do acolhimento. Tem uma outra coisa que eu acho que vale ressaltar, não é o tema de café, né? Mas as coisas não passam por cima de nada. Né? Então, quando você está à mesa, você não passa. Não. Então, por isso que você tem este cuidado de cuidar de quem está do seu lado. Exatamente, porque daí você não tem essa necessidade. Se cada um cuidar do seu que está do seu lado não fica direito ou passando esquerdo... E isso por me cima, remete a uma das virtudes que é muito importante, que é o altruísmo. Então, primeiro, sempre eu vou olhar o outro e depois eu. E a gente está muito acostumado, às vezes na mesa o egoísmo reina, né? Então tudo é meu, tudo é para mim, eu sou o primeiro. E já o quê? Na hospitalidade é o contrário. Você sempre Você sempre é o por último. Então você sempre pensa no outro primeiro. Isso me remete muito à cultura oriental, né? De que você primeiro bebendo. Sempre, né? na verdade, sempre eu do lado que está sendo servido, exatamente. né? Eu nunca me sirvo. Eu sou servido sempre por outra pessoa. Você nunca serve a bebida, né? Você sempre é servido e serve o outro. Exatamente. Serve o próximo. Então, quem está ali Porque tem que te ficar ensina, olhando. desde a infância, a cuidar do outro. E olhar o outro, observar. Será que eu estou incomodando? Será que ele quer mais? Então, essa preocupação não é feia. Porque hoje em dia, com a supervalorização do egoísmo, às vezes a pessoa assim... Não ligue pro outro, né? Se preocupe consigo. Então, eu acho que eu acho que você tem que, na verdade, então, ter o host, equilíbrio. ele sempre faz esse movimento inicial, porque daí ele dá cadência para os outros. Os outros continuarem. Então, se você está aqui com 6 pessoas, você não precisa servir todo mundo. Você pode pedir para outra pessoa ser o teu co-host, né? A outra pessoa, e ela vai fazer isso também, não tem problema nenhum. O importante é sempre você servir as pessoas que estão mais próximas de você. Entendi. Então, agora, as comidinhas. A gente tem os sanduíches, né? Os scones e aqui são os doces, né? No caso, a gente tem os macarrons, um bicho de pé e um brigadeiro, né? Homenageando a nossa cultura. Bem Então, a gente pode adaptar. Eu acho que é importante a gente colocar isso, né? A gente está colocando elementos... né, nacionais. Então, o docinho você isso. pode. Sim. O tradicional, realmente, a base ali, o sanduíche, até eu vou perguntar para quem entende aqui demais de gastronomia, o que tem ali? Que eu tô curiosa, eu tô olhando aqui, então, assim, eu quero saber o que tem ali. Assim, que você... Então, porque eu acho que eles... Deve ser a mesma receita, né? O mesmo sanduíche em qualquer lugar da Inglaterra, ou não? Muda? Não, acho que tem alguma... Hoje em dia tem muita adaptação, né? Hoje em dia, se você for para Londres mesmo, você vai ter vários chás temáticos. Então, eles vão adaptando. O tradicional vão ser sempre de 3 a 4 tipos de sanduíches. Sim. Os tradicionais, aqui a gente tem o de Pepino. cream cheese com pepino. Sim. Tá? O de sour cream com salmão, né? E o de ovos.
de creme de ovos. Esse creme de ovos é aquele com frango? Não. Só Tem creme um de... outro que é com frango, Tá. e um creminho assim. Então, esses são os tradicionais, tá? O de frango também é um tradicional. Já gostei. Então, normalmente você serve um por pessoa. Um de cada sabor por pessoa. Então, aqui a gente colocou aí 3 de cada, porque estamos em 3. Né? Se você tivesse mais pessoas, você vai dividindo as bailarinas, que é o nome desta peça lindíssima aqui, justamente para acompanhar e para ficar próximo dos teus convidados. Tá? No andar de cima, então, da bailarina, nós temos os scones. Que é um biscoitinho tradicional na Inglaterra. Né? Ele é um pãozinho, a melhor forma de servi-lo é bem quentinho, né? Depois a gente vai experimentar com os geleia e o creme, e daí a gente, então normalmente tem um que é simples e tem um outro que normalmente eles colocam uns blueberries, alguma coisa assim, tá? E em cima pode colocar qualquer doce. E em cima então. são docinhos. Docinhos da região que é daí e que é onde embeleza. Por que o docinho está em cima? Porque ele elas são mais bonitas, né? Ele embeleza. Ele enche os olhos, enche a boca, né? Quando você vê os doces. Então, A gente come com os olhos também. Exatamente. Sempre. E então eu começo por onde? Eu começo, tem uma ordem? Tem. Como seria essa ordem? Tem. Por favor. Sempre de baixo para cima. Sempre de baixo para cima. Então vocês vão se servir primeiro, né? Porque eu sempre, né? Com educação, espero minhas convidadas se servirem. Então, Andréa, por favor. Por favor. Tá vendo? Eu tirei o pratinho, né, da mesa e peguei com a mão. Gente, Isso, importante. eu peguei com a mão. André, tem que pegar 2. 2. Mas se eu não quero? Pode? Eu posso não pegar os 2? Então, Me explica por quê. Então, tem uma das coisas que é importante assim dentro do protocolo do chá é que você nunca pode voltar. Então você vem Você de me conhecendo, acho que é bom eu Pegar pegar 3. 3. de baixo para cima e você nunca pode voltar. Então, obviamente que você pode pegar. Normalmente você pega 2 porque tem mais de 2. Ele é pequenininho ali. Você tem fome, né? Você Até tem para ficar fome. mais fácil por conta da disposição, tá? Mas se você parar de comer o sanduíche e for para os cones, você nunca mais vai poder voltar. Nossa, Que escolha pode. difícil, gente. Nossa. Meu Então, Deus, a nunca mais. escolha- Peraí, segundo as regras de etiqueta, o protocolo Tradicional. Tradicional. você não pode voltar. Então, Tudo bem? Tudo bem? No protocolo normal, mas aqui, amiga, em casa. E aí você pode. Então, aí se eu você vou, não né? for no protocolo tradicional, né, amiga? Aqui como entre eu sei nós. que você tem fome, eu deixo você dar uma voltadinha. Tá? Você pode dar uma voltadinha que eu ótimo, aceito. Aqui obrigada, tá tudo certo. obrigada. Vivi, por favor. Então eu vou pegar eu tô mais perto, né? Então eu não vou Sempre tirar, com a mão higienizada. né? Exato. Então, e sempre então o que é importante é a gente saber que tem coisas que você pode comer com a mão. Então, neste caso, a gente pode pegar com a mão os sanduíches e a gente vai comer com a mão. Os talheres, eles estão dispostos na mesa para te auxiliar numa necessidade, mas não é porque é para ser informal, é para ser uma coisa leve, é para bater papo mesmo, né? Para a gente estar aqui tomando um chazinho e batendo papo. Batendo papo, tá? Pra gente não se alongar tanto, eu já vou passar pro andar de cima, tá? Ok. Pra vocês me explicarem. Então, eu vou me servir, então, dos cones. E essa é eu Pega com a mão. pego com a mão, coloco aqui. Só que Isso. eu não vou comer os cones assim, né? Não. pode. Eu tenho que Abrir. abrir o scone. Não assim. Não assim Não como? Normalmente assim. a gente abre Como assim. que é? Isso. Assim? Isso. Assim eu abro os cones. Nossa, esses cones tá bem difícil de abrir, mas tudo bem. Assim eu abro? Isso. Porque normalmente lá na Inglaterra é um pouquinho maior. Aqui tá um pouco... Ele tá parecendo pão de queijo. Tá, mas não É é que é o a nossa scone. tradição aqui. Então tá, eu sei que aqui vai a geleia e um creme, né? O creme. E qual que eu coloco primeiro, amiga?
Creme ou geleia? Geleia ou creme? Que eu eu posso? aprendi que você coloca primeiro o creme, depois a geleia. Existem... É uma polêmica, na verdade. Dentro da própria Inglaterra, cada região fala uma coisa. É muito interessante, isso que gera discussões entre os próprios ingleses. Aí eles falam, na minha região tem que ser a geleia primeiro e depois o creme. Em outro lugar Por fala isso é que... importante conhecer a cultura. Exatamente. Né? Então, assim, é muito regional. Em Londres mesmo, realmente, como a Bibi disse, é o mais usual. E tem até uma lógica, né? Se você colocar seria o creme O creme primeiro e depois ele a é mais geleia. fastoso, pra dar uma, né? Vamos fazer na prática. O que ficaria Mais mais fácil. fácil? Colocar a geleia primeiro ou o creme? Eu acredito aqui porque o creme. O creme. Colocar o creme primeiro, porque ele é mais... porque ele é mais, sei denso. lá, denso, Mas né? não se assuste se chegar alguém lá e falar, tá errado. Tá. Você tem que Então, colocar o que que você tem geleia. que fazer? Então, Tomar tem que- boa decisão e ver no local onde você tá qual Conhecer é a o usual. cultura. Entendeu? No interior, por exemplo, da Inglaterra, várias regiões, parece que eles fazem questão, né, de fazer o contrário. Claro. sabe? Mas isso tem muito, né? Então, eu acho que a gente falou um pouquinho de etiqueta, a gente já falou de cultura em todas essas nossas conversas. E quando você fala das diferenças multiculturais, elas acontecem e tem uma coisa de resistência. Sim. Né? Então você vai, por que os talheres ficam deste jeito num lugar e no outro Já é a posição é diferente, diferente? a posição muda, é resistência. né? É Às vezes é resistência de dizer revolucionário. assim, eu não quero fazer do jeito do identidade teu jeito, eu própria. quero ter o meu jeito e eles Exato. viram. Então, quando você vai depois, a gente vai falar disso, não é hoje, mas quando você vai para os talheres à mesa, no francês e no inglês é diferente. E é diferente a posição, então a colocação é a mesma, né, lá do direito e lá do esquerdo, mas a posição deles são Nós diferentes. brasileiros, a população em geral usa exatamente como o americano usa. Então, por que será? Pensa. Esse é um assunto para um nosso outro programa. nosso próximo encontro. Então vamos Então, lá eu para a coloco parte boa agora. primeiro o creme. Posso colocar o creme aqui, né? Uhum. Coloco o creme aqui. Pode deixar o prato apoiadinho no Pode teu- deixar o Isso. prato apoiado? Coloco o creme aqui. Deixo o meu talher aqui. E ponho a geleia. Isso, põe a geleia sempre aqui. Eu acho que fica mais fácil. Então, sempre que você for se servir, né? O ideal é você colocar sempre a geleia e o creme, tudo que você for. E ele sempre fica aí no teu lado, superior direito, né? E daí para ficar mais fácil, aí você vai ver que você vai ter mais conforto para fazer isso. Bem, em a tempos de geleia eu coloco Covid, aqui. eu vou até Isso, falar assim, pouquinho de geleia. bem pouquinho. em tempos de Covid, acho que é legal de falar essa questão da individualização que está em alta agora de novo. Mas às vezes você pode encontrar a geleia meio que coletiva. Então, um potinho de geleia para 3 pessoas. Aí o quê? Obrigatoriamente, como a Bibi falou, tá corretíssimo. Por quê? Porque você não pode pegar Você não direto pode e colocar ficar no colocando teu. direto, Né? Então né? você vai colocar sempre no prato e depois você serve do seu. Aquela porção que você acha que é suficiente para você. Mas deixa eu aproveitar, como, já né? que a gente está falando Mas a gente- de polêmica, Ai, ai, Sim. ai. deixa eu aproveitar. Aí quando você fala, eu vou comer. Não. Vai. Não. Ó, Vai, é pra fala. você. Ai. É pra você. Pra você, ó. Como que eu pego a xícara, Ai, lá vem. Andréia? Eu pego a xícara assim ou eu faço assim? Não, claro que é assim. Brincadeira. Vamos lá. Primeiro, se fosse... até é bom a gente saber, porque hoje vários hotéis estão usando agora caneca. Não estão mais usando Isso. xícara. Aquelas mugs. assim. Exatamente, que é estilo americano. Depois a gente vai falar sobre os americanos. E para te dar firmeza, você segura assim. Sim. Você Né? tem que enganchar porque é muito pesado. Exatamente, porque Sim, porque é senão você muito. não consegue... Mas como a gente está falando aqui de uma porcelana fina, Chique. no bom sentido da nossa querida anfitriã, eu vou o quê? Uma pinça. Vai pinçar, Eu vou né? pinçar, vou Vai pinçar pinçar. e vou segurar Vou e vou segurar. tomar, ok? A questão do dedinho polêmico, É né? que tem essa história desse dedinho, né? Não pode.
Não pode, Não né? pode. Não é tão Não pode. Não, é tão é legal. assim não. Porque, Não, nunca. porque Assim é um nunca. sinal de arrogância, onde Assim não não cabe pode. mais. Assim não pode. Não Assim não cabe pode. mais pra gente. Não. Mas e por que que você já contou essa história? Por que que o dedinho levantava quando você na porcelana, nos copos, nos copos que eles não conseguiam? Então, Era um negócio de equilíbrio, aqueles era copos que não tinham asa, eles acabavam fazendo assim porque eles não conseguiam. Devia ser Era ergonômico, né? Mas ele não existia asa, deve se pegava não com existia. os Mas hoje pega assim, né? Os japoneses, Os japoneses chineses, seguram né? assim, Eles mas seguram, ninguém levanta mas dedinho, ninguém levanta o levanta dedo. dedinho. mas então, o que reza a lenda é que era por conta disso, porque você não tá. conseguia Segurar. direito, então não põe dedinho. Não põe dedinho. Não é necessário. Não, Se né? alguém colocar, é a opção dele. Então, mas ó, assim, sem desnecessário. dedinho. Sem Pincinha, pinça. E depois, a colher é interessante falar. Depois que você mexeu, você pode colocar a colher ou aqui, né? Ou, para ficar mais fácil, se você estiver segurando, você pode colocar aqui. Eu falo Porque que eu aqui uso você aqui, segura, ó. Normalmente eu Tá uso vendo? aqui. Fica melhor, ó. Porque Geralmente eu uso aqui muito em casa quando eu tô em pé. Não é Por mais exemplo, isso. às vezes eu recebo, a minha mesa cabe em 8 pessoas, mas às vezes eu recebo 15. E a gente fica meio que circulando com a xícara de chá em casa. assim fica mais fácil segurar. Então eu seguro. Então se eu vou levantar, eu seguro aí você fica... o dedinho e fica não vai causar mais nenhum cômodo, Mas assim, E agora, Não tem por problema. último, para finalizar, a gente vai para a parte gostosa, que são os docinhos. E aí os docinhos eu pego e eu já não posso mais voltar, então. Posso comer direto? Pode. Já posso pegar Porque ele é dali? individual. E Sempre, já posso- outra já coisa, posso o comer? docinho tem que ser individual e você tem que disponibilizar, isso é muito importante, gente. Mais do que um. Mais importante Mais do que para a Andréia. Para a Andréia, é muito importante para todas as pessoas. Você sempre quer experimentar um de cada. Então, se você colocar muita variedade, pode ficar bonito. Mas às vezes o que? A Bibi vai comer aquele de uva. E a Tão Andréia bonito, e queria a o de Andréia uva, não. ia ficar sem o de uva, Então, não assim, sempre pensar nisso. Colocar igual, para dar oportunidade. Uma porção para cada um. Exatamente, né? Isso é oportunidade. interessante. Apesar que o verde ali é meu, tá, gente? Agora, deixa só uma curiosidade que foi bem legal, que eu, durante o curso, eu fiquei 3 semanas na Inglaterra, e uma coisa bem legal que eles fazem, quando você está na cerimônia de chá lá, você termina, eles, normalmente hoje, os locais, eles têm uma cestinha. Ah, que legal. E que daí, como ele faz tudo porcionado por pessoa, né? Quando você vai embora, se você quiser, Dá uma bag. eles preparam uma caixinha e colocam tudo que você não comeu e você pode Você levar para pode casa. levar. Isso é uma questão Isso de é uma- sustentabilidade Exatamente. bem Isso tá bem importante. forte, E ele não, Eu né? achei bem Então, interessante. levar o que sobrou para casa, pode ou não Pode. pode? Nesse caso, pode. Pode. Amiga, você quer levar? Outro babo. Você quer Eu já levar? tô aqui. Você quer levar, professor? Quer que eu Eu já faça tô olhando uma, aqui, então eu posso uma levar, quentinha para você levar? Aqui Mas você é pode. importante saber que realmente a gente tem que incorporar esse novo olhar e realmente o desperdício não é legal. Então aqueles, vamos falar, cafés fartos, né, que a gente está acostumado aqui no Brasil, de repente a gente tem que repensar, né, fazer uma coisa mais racional mesmo. Muito bem. Então a gente vai chegando ao fim com um gostinho de quero mais. Se você achou o conteúdo bacana, relevante, gostou, curte o canal, se inscreva, compartilha com todos os seus amigos, ativa o sininho para você receber as notificações. E agora? É hora do chá. A hora do chá.